E aí, gurizada, tudo bem? Deu, né? Acabou o Fluminense, infelizmente. Tava legal, tava maneiro. Maneira, o pé foi maneiraça. Mas, fim de campanha, o Fluminense está eliminado para o Chelsea da Copa do Mundo de Clubes. Primeira coisa de tudo, assim, antes da gente entrar um pouco no jogo. Pô, campanhaça do Fluminense, cara. Campanhaça, assim. Ah, muito bem. Cara, chegou na semifinal, era o pior elenco entre os brasileiros. Chegou na semi, um grupo apertado, em relação ao elenco, composição de grupo, tudo. Extremamente apertado, ruim. E, cara, chegou com trabalho, com o Renato mudando o time em vários momentos. Então, cara, pô, tá de parabéns pro Fluminense, sim, cara. Não tem um A pra colocar. Nem tem um A. Sim, é só parabenizar o Fluminense, os jogadores, todo mundo, cara. Porque campanha absurda do Fluminense. Absurda. Ter chegado onde chegou, dentro dos 4 melhores times do mundo. Pô, parabéns pra caralho, só. Só isso. Vamos falar um pouco do jogo? Rapidinho aqui. Vamos entrar em alguns detalhes do jogo. O que tinha no jogo hoje aqui? Tem um monte de coisa aqui. Mas vamos lá. O que a gente tinha no jogo hoje? O Chelsea, aquele mesmo esquema que eu falei contra o Palmeiras, né? 3-1-5-1. Né? A diferença aqui que era o João Pedro, que era o 9B mais 9. Isso fez uma diferença. O Dilep era um cara que fica muito mais, um cara muito mais fixo aqui do que é o João Pedro. O João Pedro é um cara muito mais móvel do que é o Dilep. E era isso aqui. E o Fluminense, como é que ele entrou? Daí ele deu algumas mudanças. E eu vi muita gente falando de 3 zagueiros. Eu dei uma leve discordada e vou mostrar no campinho por quê. Porque o Thiago, vamos supor que o Thiago é esse camisa 5 aqui. Quando o Chelsea ele estava composto dentro da área do Fluminense, realmente, ele era uma linha de 5 quando o Chelsea estava postado. Quando o Chelsea mais postado, ele realmente, ele entrava como um terceiro zagueiro e o Fluminense virava uma linha de 5. Mas sem a bola, o que acontece quando o Chelsea estava na linha mais baixa, ou na construção aqui, na zona mais intermediária, na zona média, o que acontecia? O René era encaixado no Malo Gusto, o Guga no Pedro Neto, o Pedro Neto inclusive deu um calor no Guga hoje que foi absurdo. Aí a gente tinha Hércules no Enzo, Bernal no Palmer. E aí, qual que era a pegada do negócio? O Thiago, ele encostava no Encucu. Quem era o responsável pelo Encucu muitas vezes era o Thiago. Então o Thiago ele baixava. Ficava dois contra o João Pedro aqui, ficava os dois na cobertura do João Pedro. Aí tinha Bernal no Palmer, Hércules no Enzo. E o Nonato ele ficava. Tudo errado. Nossa senhora. Pera aí que. E aí, galera, tudo bem? Não deu, né? Felizmente. Acabou essa belíssima trajetória que o Fluminense estava montando no Mundial. Mas assim, sem tirar nem por nada, assim, campanhaça do Fluminense, absurdo, muito bem o Fluminense. Tendo o pior time entre os brasileiros, conseguiu chegar numa semifinal entre os 4 principais times do mundo no campeonato. Então, assim, pô, de parabéns, assim, o Renato mudando o time, adaptando com o que dá pra fazer. Cara, campanhada do Fluminense, assim, sem tirar nem pôr, parabéns aí, Fluminense, torcida, presidente, todo mundo, cara. Campanha absurda, assim. E caiu hoje de cabeça erguida, cara. Mas agora a gente falando um pouco do jogo, vou falar aqui rapidinho do jogo, desse 2-0. O que eu vi? Eu vi muita gente falando que o Thiago ele entrou como um zagueiro. Em algum momento até era, mas não o tempo todo, e eu vou explicar aqui. Vamos fingir que o 5 aqui é o Thiago, tá? O Fluminense é de vermelho, fingam que esse 5 aqui é o Thiago, só pra gente fazer, brincar de faz de conta, tá? O 5 aqui é o Thiago. O que acontecia? Quando o Chelsea ele se postava da intermediária pra dentro, assim, mais nessa um jogo mais posicional, onde ele conseguia posicionar o time no seu campo de ataque, no último terço, realmente eu concordo, o Thiago ele baixava e virava um zagueiro pelo lado direito, pelo lado esquerdo, perdão. Ele era um zagueiro pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Mas em outros momentos, quando o Chelsea ele estava na fase de construção, era diferente.
E aí tinha uns encaixes que mudavam um pouquinho, o Thiago já não era tanto esse terceiro zagueiro. O que que era? Tu tinha Thiago e Ignacio no João Pedro que foi uma escolha do Maresca hoje, que é um 9 muito mais móvel que o Dilap é um 9 muito mais fixo, um 9 muito mais de braço com os zagueiros. O João Pedro é um cara que vai sair muito, e tu tinha o 2 para 1 aqui. Tu tinha Nonato no Caicedo, o Nonato ele vigiava o Caicedo. Muitas vezes ele também fazia essa cobertura no zagueiro central quando precisava. Então, às vezes o zagueiro central estava com a bola. O Nonato tinha a função de fechar a linha de passe do Caicedo e também pressionar esse zagueiro central. Cano no zagueiro, Arias no outro. Tu tinha Bernal no Palmer, Hércules no Enzo e o Thiago Santos ele ficava com o Encucu, né? Que é o que eu tô falando da diferença. E aqui tu tinha o René marcando o Malo Augusto. Então essa era a disposição. E o Thiago ele fazia muito isso. Ele virava um terceiro volante muitas vezes. Pro Nonato poder ser esse jogador mais à frente e poder marcar o Caicedo, que é um cara muito importante para essa saída. Porque senão, se ele deixa o Thiago enfiado em linha de 5, ia ficar isso aqui para poder encaixar, e esse cara ia ficar livre. Aí tu ia ter que baixar, ia virar ou virar um 3 contra 1, ou deixar 3 contra 2, mas esse aqui ia ficar muito livre, ele ia toda hora receber de frente. Isso aqui poderia gerar um problema muito grande pro Fluminense. Então ele pensa nessa estrutura. Muitas vezes, então, o Thiago saía da linha de 5, virava um volante, encaixava no Encucu, e o Nonato vinha pressionar o Caicedo. Essa era a estrutura que o Fluminense pensou pro jogo. E o Nonato muitas vezes também soltava no zagueiro central. Essa era a estrutura que pensou o Fluminense. Deu 100% certo? Cara, eu achei uma boa ideia, tá ligado? Acho que a ideia foi boa. Tu podia aproveitar um cara, que por não ter o Freitas, que já foi um volante também, então ele tem essa liberdade pra saltar, e ele saltava muito. Em vários momentos ele saltou pra caralho, assim, tipo, do Enzo ou o Palmer baixar, ele acompanhar. Vários momentos você teve esses saltos do Thiago Santos, assim como teve do Hércules, assim como teve do Bernal. Mas foi um jogo que o Fluminense teve muita dificuldade de reter bola, assim. O Fluminense ele não conseguia reter bola muito, assim. Ele tinha dificuldade, o Chelsea conseguiu impor muito o seu ritmo em cima dele. Né? E isso, complicou muito, assim, o Fluminense. Muito. E, cara, ainda que não criasse tanto, quem tinha bola era o Chelsea, quem ficava circulando bola era o Chelsea. O Fluminense tentava sair por dentro muitas vezes. A marcação do Chelsea estava em cima e retomava a posse. E o Fluminense não conseguia jogar. E isso vai minando, por mais que o Chelsea não criasse tanto. Aí o Cano vai tentar baixar. E aí a crítica que eu vou fazer ao Cano. Não é dentro desse contexto, eu acho. Isso é uma opinião minha sobre o Cano. Ele baixa, tenta fazer um pivô, perde a bola. Nessa perca de bola, o Fluminense toma 1x0 o gol do João Pedro. E não é por isso, tá? Eu acho que o Cano é um jogador muito de situações, assim. Que se tu for um contexto onde tu vai ter a bola e tu vai fazer ela chegar numa boa condição pro Cano, fora isso ele te agrega muito pouco. Porque ele não é um cara rápido, com leitura para ficar atacando a última linha. Ele não é um cara forte e alto para ficar brigando fazendo pivô com o zagueiro. Então, assim, ele vai te agregar muito pouco. A não ser em situações que eu vou ter a bola, trabalhar ela e vou conseguir achar o Cano em boas situações para finalizar. Então eu acho que nesse jogo, não sei se a melhor opção era o Cano. Lógico, eu tô falando depois do jogo, que deu errado, porque o Cano podia ter começado o jogo e fez 2 gols. E aí, o que eu vou dizer? Né? Mas eu tento entender, tipo, pra essa situação, o Cano ali que não vai conseguir ter uma retenção de posse, nesse modelo de jogo o Cano não agrega, a não ser que ele vai fazer um gol. Entende? Então, tipo assim, ele não consegue agregar muito fora somente fazer o gol. Então, eu acho que poderia ter se pensado, quem sabe num Canóbio, que ajuda mais na marcação e ter uma velocidade para puxar contra-ataque, ou no Everaldo, que poderia brigar numa bola da área, por mais que essa fase do Everaldo seja horrorosa, não seja boa. Eu acho que poderia ter pensado em outras situações. Depois ali, o Fluminense até tem algumas chances, começa a ter um pouco mais da posse depois do 1x0. O Hércules tem uma bola que ele perde
que o Cucurella tira em cima da linha. Tem o pênalti, que pra mim não foi pênalti, que o braço do cara tá colado no corpo. E isso. O Fluminense um pouquinho melhora. No segundo tempo, o Renato faz o que ele sempre fez. O Renato vai pra cima, o Renato não aceita perder, o Renato vai tentar ganhar o jogo. E ele começa a enfiar atacante. Ele põe o Everaldo, ele põe o Keno, ele desmonta ali. Ele tirou o Thiago, o Santos, então ele desmonta um pouco a ideia pra tentar ver se ele empata o jogo. E nisso ele se joga pra cima do Chelsea, ele começa a ter a bola. Só que ele entregou pro Chelsea o que o Chelsea queria, espaço pra contra-ataque. E aí o Chelsea faz 2-0, que basicamente liquidou a partida, né? Ali liquidou a partida, 2-0. Ia ser muito milagre o Fluminense buscar, né? Ali liquidou a partida. Dali o Renato continua tentando empilhar atacante, põe o Soteldo, põe atacante ali, meio que para um desespero, que no final também não gera muita coisa, assim. Mas, cara, Chelsea, o Fluminense fez o que precisava, cara. Fez o que precisava, chegou na semi, pô, gigante, assim, gigante. Assim, tive as análises aqui, eu fiz as minhas críticas, mas, cara, ó, só bater palma pro Fluminense, cara. Que a campanha foi gigantesca, gigantesca. Parabéns aí aos tricolores. Agora, vamos voltar pro Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Que o ano tá só no meio ainda. Valeu, tamo junto.